vocês? Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês um tema que tem, assim, que eu vejo muito nas pessoas, parece que elas meio que se perderam no meio do caminho, falando, caramba, quem sou eu, o que aconteceu? E parece que sempre sonham desse tamanhozinho assim, ó, como se não pudessem ir além, como se não pudessem sonhar coisas um pouco maiores, um pouco melhores, e ficassem sempre limitadas, como se tivesse um teto para realização, um teto para o sonho, como se tivessem coisas que pudessem ser apenas de outras pessoas. E aí, algumas dores na vida nos roubam a nossa singularidade, nos roubam quem a gente é, a nossa identidade. Então eu separei aqui, peguei um livro, peguei um papel e anotei todas as coisas que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. Então se tiver alguma pergunta, pode fazer, que eu consigo colocar aqui. E se não for pra ler, eu não leio. Não leio assim, eu não coloco aqui pra todo mundo ver e respondo vocês, tá bom? Então, vamos começar. Eu acho que essa luz aqui tá meio estourada. Acho que tá melhor assim, sem. Tá legal? Você vai deixar a live salva? Não sei. Talvez eu salve a live, salve o vídeo e coloque no YouTube depois. Tá bom? Então é o seguinte. Vamos lá, pessoal. Deixa eu tirar aqui o som. É o seguinte. A questão de ser único, a questão de poder ser uma pessoa única, incrível, uma pessoa que de fato entendeu quem ela é, o que ela vai fazer, pra onde ela vai. Então, antes de começar, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade, eu sou uma pessoa um pouco distraída com quem tá chegando. Então, eu vou tirar aqui, ó, os comentários, que às vezes você fala alguma coisa, faz sentido no que eu tô dizendo, e aí eu acabo querendo comentar no que você tá dizendo, porque eu acho super pertinente essa troca. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um bloco de coisas e vou abrir os comentários pra gente poder compartilhar, tá bom? Combinado? Então é o seguinte, pessoal, uma das coisas que mais, assim, tem feito com que pessoas sofram e fiquem chateadas e sintam dor e fiquem magoadas é a questão de quando você pega e perde a sua verdadeira identidade. Quem é você de fato? Você sabe quem é você? Você conhece as suas habilidades? Muitas vezes você pode ter sido criado com rótulos, tanto positivos como negativos. Tanto escutando assim, você é uma garotinha incrível, você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa linda, uma pessoa inteligente. Nossa, quanto potencial que você tem. Essa palavra virou uma grande bomba, né? Quanto potencial. Parece que você vira uma grande bomba atômica. O que a bomba atômica fazem com ela? Deixam guardada. Ela é usada? Não. Então é isso que eu quero falar com você hoje. Não seja uma bomba atômica, não seja uma pessoa cheia de potencial, mas que não usa o potencial, que tá perdido no meio disso tudo. Então não seja assim um grande potencial, seja uma pessoa real, uma pessoa que faz as coisas. Então, tanto esse rótulo positivo de ser um potencial, de ser uma pessoa linda, uma pessoa incrível, como um rótulo negativo de que, você não vai pra nada, você não serve pra nada, você é motivo de discórdia, você é motivo de briga, foi por causa de você que o seu pai foi embora, foi por sua causa que eu tô aqui nessa situação, foi por sua causa, você é o culpado. Então, existem muitos filhos que se sentem culpados pela separação dos pais, se sentem responsáveis. E não existe isso, você não é responsável por isso, sabe? E a responsabilidade de pai e mãe é do pai e mãe. Você é uma outra pessoa. Quem você é? Você sabe qual é a sua verdadeira identidade? Você sabe quem é você? Se você souber quem é você, vai determinar muito sobre os lugares que você vai alcançar. Pessoas ficam paralisadas e perdidas no meio do caminho porque elas perderam sua verdadeira identidade. Elas se perderam no meio do caminho e aí elas ficam acreditando nas mentiras que os outros dizem a respeito dela. Elas ficam acreditando no que os outros dizem e ficam esperando um elogio, um bater nas costas, ficam esperando que os outros vão aprovar aquele comportamento e se perderam. E uma coisa interessante, que a gente está no meio de um combate ao abuso sexual e fala sobre isso. Muitas pessoas abusadas, elas perderam sua identidade, elas esqueceram. Caramba, quem sou eu? Será que eu sou apenas um objeto? Existem algumas pessoas ainda que carregam a culpa, como se tivessem culpa do abuso que sofreram. E você não tem culpa de nada disso. Você não é responsável pelo abuso que você sofreu. Você é uma pessoa incrível. Agora, o que vai determinar o seu sucesso?
O que vai determinar se você vai alcançar outros lugares ou não? O que vai determinar isso na sua vida? As suas escolhas, as suas atitudes e o seu comportamento. Então, qual o comportamento que você tem hoje que vai determinar sucesso na sua vida? Qual o comportamento que você tem hoje que vai modificar isso tudo que você está vivendo? Uma coisa interessante é que as mulheres, elas têm a sua satisfação, elas buscam alegria e elas se sentem satisfeitas quando elas são realizadas na família, quando elas são realizadas sentimentalmente, emocionalmente, elas anseiam por isso, elas querem ter essa realização. Ah, Vanessa, hoje em dia as mulheres querem ser realizadas no trabalho, verdade, as mulheres querem ser realizadas no trabalho, mas se mulheres pudessem ser realizadas no trabalho, mas se elas tiverem uma família feliz, satisfeita, elas vão com muito mais tranquilidade. Muitas mulheres vão com culpa pro trabalho porque não tem confiança como essa família tá. Mas elas vão tranquilas quando elas sabem que essa família tá bem, tá segura, que os filhos estão num lugar legal, que tá tudo certo, que as coisas vão funcionar. Mas quando você não tem confiança, quando a mulher ela perde a confiança em relação à família, quando ela acha que o casamento dela não está estruturado, que os filhos dela correm perigo, ou que ela corre perigo de não ter uma família, quando ela corre perigo de não realizar o sonho, ou quando os pais dela estão... Isso traz uma dor na mulher, ela fica um pouco assim, desorientada, perdida. Caramba, poxa, eu não consegui realizar tudo que eu queria. A realização dela tá muito nisso. A do homem já tá mais na questão profissional. Ele quer trabalhar. Se ele tiver conquista financeira, se ele tiver conquista profissional, ele for feliz nisso, as outras áreas da vida dele funcionam. Mas ele espera muito dessa área profissional. Por isso que no casamento, quando mulheres e homens acham que eles vão se realizar no mesmo ponto, há um conflito. Um dos pontos mais vulneráveis da relação é quando tanto o homem quanto a mulher esperam que a realização venha do outro. Isso não vai acontecer nunca. Por que muitos relacionamentos ficam frustrados? Porque ambas as partes esperam que o outro vai realizar. E uma outra pessoa nunca vai te realizar. Ela não tem esse poder, ela não vai conseguir suprir as suas expectativas, as suas demandas, ela não vai conseguir adivinhar o que passa na sua cabeça. Isso vai causar uma grande frustração. Então, quando você estiver se planejando para o seu relacionamento, para aquilo que você quer fazer da sua vida, não espere, não crie expectativas que a outra pessoa vai conseguir realizar você, vai conseguir satisfazer as suas emoções, satisfazer aquilo que você espera, quem você é, porque isso não vai acontecer. Mas a partir do momento que você acreditar que dentro de quem você é, né, quando você se qualificar, por que eu combato a ciúme saudável? Não, por quê? Porque quando a pessoa tá com ciúme da outra, é porque ela não atribui qualidades e características positivas a ela mesma. Ela acha que é a outra pessoa que tem, e por isso ela corre perigo de perder aquela relação. Ou quando ela acha que ela é desapegada. Eu recebi uma pergunta sobre isso. Ah, o que você acha sobre pessoas que são desapegadas e que não conseguem desenvolver um relacionamento com alguém? Na verdade, essa pessoa, na maioria das vezes, pessoas que são desapegadas, elas nunca foram apegadas por ninguém. Então, alguém já deixou. Então, o pai já deixou, a mãe já deixou, alguém já deixou. E a dor de ter sido deixado impede que você volte a querer ter alguém para não ter que ser deixado de novo. Então, de modo inconsciente, você já fica, opa, eu não quero pertencer a ninguém. Afinal de contas, pertencer a alguém vai dizer se eu vou ser deixado ou não. Eu posso ser deixado de novo, eu não quero correr esse perigo. Então, a gente precisa, para desenvolver uma vida com habilidades, uma vida feliz, tranquila, sabe, saudável, a gente precisa aprender uma coisa. A gente precisa aprender a deixar para trás aquilo que nos machucou. Só que aquilo que nos machucou, às vezes machucou profundamente, nos machucou demais. E como deixar isso para trás? A gente precisa aprender a liberar perdão pra gente mesmo. Quando você aprender a liberar perdão pra você e pra pessoa que te machucou, as coisas vão funcionar de uma outra maneira. E você vai conseguir prosseguir com a sua vida e voltar a ter a sua verdadeira identidade. Tenha sido ela roubada por um abandono paterno, materno, ou por um abuso sexual, ou por uma briga sobre um relacionamento que foi abusivo, seja ele verbalmente, fisicamente,
Se você conseguir deixar essas coisas... Ah, Vanessa, eu não passei por nada disso, mas eu sou uma pessoa que tô buscando, não sei qual é o meu propósito, não sei quem eu sou, não sei o que eu vim fazer nessa terra, estou aqui passeando. Não, você não tá aqui passeando. Com certeza, você foi criado para resolver algum problema. Com certeza, existem coisas que ninguém vai fazer, apenas você. Esse negócio que a gente fala assim, ó, que Augusto Cury gosta muito de falar, que essa parece até que é a palavra dele, de tanto que ele fala, que é você você é insubstituível, ninguém substitui você. Ah, que isso, Vanessa. Se eu sair, o fulano vai substituir. Vai substituir, mas ninguém vai ser você. Você é você. Você foi colocado por um tempo num lugar. Você foi colocado para resolver problemas de pessoas. Que problemas você tem resolvido? Quando você começa a resolver problemas de pessoas, quando você começa a ter sentido na vida de alguém, quando você começa a ter sentido na sua vida, todas as outras coisas vão funcionar. Uma coisa interessante que eu gosto muito, que quando na Bíblia diz o seguinte: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Significa o quê? Que ninguém pode amar alguém, que ninguém consegue se relacionar com ninguém quando ela não se ama. Você vê muitas vezes, às vezes, as pessoas amarguradas, que brigam com familiares, brigam com o marido, brigam com o filho, brigam com todo mundo, discute, e aí sempre tem algum comentário desagradável, nunca consegue perceber a beleza das coisas, ou o lado positivo, só consegue falar delas mesmas e sempre, sabe, chateadas, reclamando. Por quê? Porque não conseguem se amar. Pessoas assim não estão se amando. Pessoas que sempre reclamam, sempre têm uma crítica para fazer. Não se amam. E por elas não se amarem, elas não conseguem amar mais ninguém. Então, quando você se olhar no espelho e perceber que ou você não tá malhando, não tá com um corpo desejável, que você tá acima do peso, que você não tá cuidando da sua aparência, que você não tá estudando, que você não tá se qualificando na sua profissão, com o seu casamento, como você trata os seus filhos, como você trata o seu marido, ou como você tá aí, ó, ainda pensando naquele cara que já foi, que nem tá aí pra você, que foi-se embora e tá lá lamentando por ele, por isso que... Quando você olhar pra isso tudo, você pensa assim: onde foi que eu deixei de me amar? Quando foi que eu parei de me amar? Pode ser que você tenha parado de se amar quando você era uma garotinha. Pode ser que você tenha deixado de se amar quando você estava na barriga da sua mãe e escutava: eu queria abortar essa criança. Eu não queria que essa criança nascesse. Eu não queria ter esse problema. E cresceu escutando que você é um peso, que você não presta, que você só atrapalha. E talvez você esteja acreditando nessas mentiras todas que te disseram ao longo desse tempo. Mas isso tudo foi uma mentira. E não é pra você guardar mágoa do seu pai, da sua mãe que disse isso pra você, ou de alguém que falou isso pra você. Na verdade, essa pessoa é só uma vítima de uma outra vítima. Ela só sofreu e acabou que tá repetindo esse comportamento, repetindo essas falas pra você. Mas isso não representa você. E o que você deve fazer? Você deve, se é seu pai e sua mãe, eu te convido a conhecer a história deles, para que você possa liberar perdão para eles. E se você tem repetido esse comportamento, de que maneira você pode mudar? De que maneira você pode ser diferente? Eu vou abrir aqui os comentários pra gente trocar uma ideia e você falar comigo se faz sentido tudo isso, como tem sido isso, de que maneira a gente pode mudar, de que maneira a gente pode fazer diferente. Porque a gente não tem que fazer igual que fulano fez. A gente não tem que ser igual o que alguém fez. A gente pode ter nossa verdadeira identidade. E eu quero fazer uma tarefa com vocês no final. Só vamos trocar uma ideia aqui do que fez sentido pra você, do que isso tudo representa. Porque às vezes a gente tem um comportamento, a gente quer fazer uma coisa que não nos representa, que a gente acha que nos representa, que a gente acha que a gente é assim. Porque disseram: ah, você é igualzinho a sua mãe, ah, você é igualzinho ao seu pai, você é igualzinho aquele tio lá. Quem é? Sabe? Você não é nada disso, você é você. Você é uma pessoa livre para ter suas próprias escolhas, para ter sua própria liberdade de ser você mesmo, de ter, sabe, as suas características pessoais. Isso é incrível, isso é realmente transformador. Mas é uma escolha individual, é uma escolha de cada um. Deixa eu ler aqui, Jaciara. Esse ponto de família fez todo sentido pra mim. Só consegui perdoar minha mãe mesmo quando entendi a história dela. Perfeito, Jaciara. Exatamente, a gente só consegue liberar perdão quando a gente conhece a história, porque a gente desenvolve uma palavra chamada empatia. Quando a gente desenvolve essa palavra chamada empatia,
O que é? É se colocar no lugar do outro, é perceber a dor do outro, é entender como o outro está sentindo, é entender como o outro está vivendo. Isso faz todo sentido. Mas enquanto a gente ficar vivendo o que a gente acha, o que a gente, né, se coloca, a gente não vai ter sucesso na nossa vida. A gente precisa entender a dor do outro para que a gente possa liberar perdão para os nossos pais e para quem quer que seja. Como você sabe, como é bom ouvir e saber que estamos aprendendo com você. Podemos passar conhecimento para outras meninas. Isso mesmo, valeu. Tô estudando, porque, olha, a gente nunca sabe de tudo. Nunca. A gente vai morrer aprendendo. Então, a gente sempre tem que estar lendo, estudando. E aí tem um conselho que fala, tem um provérbio que diz assim, ó. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Então, a gente tem que buscar de quem você tem escutado, sabe? Conselhos. Quem são as pessoas que cercam você? Quem são as pessoas que aconselham você? Isso vai determinar onde você vai chegar. Agora, às vezes, a gente quer ficar perto de pessoas, porque é muito legal, olha, faz um monte de besteira, mas tão legal, tão gente boa, meu amigo, tal. Tá te acrescentando em alguma coisa? Então, a gente tem amizade por interesse. A verdade é o seguinte, você vai ficar com pessoas que vão agregar valor em você e você nelas. Agora, ficar com gente que você sabe que tá fazendo tudo errado, que você fala e não muda, é meio complicado você se relacionar desse jeito, daqui a pouco você tá fazendo a mesma coisa que essa pessoa, porque, é ambiente, comportamento. Para assistir. Então é isso. Então, gente, que vocês possam perceber o quanto a gente fica vulnerável à ausência do perdão. Quando a gente não percebe o quanto o outro pode ser diferente, o quanto a gente é uma pessoa assim que pode mudar, o quanto a gente pode fazer diferente daquilo que nos disseram. Eu vou fechar aqui os comentários de novo e depois eu abro. Então, e vou falar uma coisa, se vocês tiverem alguma pergunta, deixa na caixinha pra eu abrir aqui depois no final e a gente poder responder a pergunta. Tá bom? Que não tem de agora não. Não tem nenhuma pergunta de agora, só dos stories que eu tenho que responder. Então vamos lá. A gente já disse que o ponto vulnerável do relacionamento é quando a gente espera que o outro faça alguma coisa para nos satisfazer. E aí, entra num ponto muito interessante. Por que muito relacionamento fica muito frustrado? Porque quando eu tô esperando que o outro me satisfaça, e eu não falo nada, eu não comunico, eu fico achando que o outro adivinha, tem o poder da adivinhação e vai descobrir o que eu quero. E aí, eu fico sempre depositando no outro essa expectativa. E isso não vai ser saciado. A gente precisa ter uma coisa chamada, essa identidade que a gente tá falando, é a admiração por nós mesmos. Quando você se admira e pensa assim, caramba, eu sou uma pessoa incrível. Vou ligar a luz aqui que eu acho que tá escuro. Ficou muito claro? Pior que tá com o comentário fechado, nem precisa interagirem comigo. Então, você pode pensar assim, se você for uma pessoa que se admira, uma pessoa admirável, uma pessoa que acredita em você, uma pessoa que sabe dos seus talentos. Uma coisa interessante, sabe o que é? Tem uma história muito antiga, na verdade não é nem só uma história, né? É um acontecimento que eles fazem, é uma prática que acontece na Índia, quando eles amarram a pata do elefante. O que eles fazem? Não sei se você já escutou essa história, de como eles fazem. Quando o elefante é bebezinho, lá na Índia, o que eles fazem? Eles amarram a pata do elefante e de uma forma que vai ferir. Então, toda vez que o elefante tenta sair daquela corda, ele se machuca, aperta mais, ele vai ferindo. Então, ele vai crescendo e ele vai sabendo que a corda fere e que o sangue machuca ele fica machucado. Quando esse elefante poderoso cresce, o que eles fazem? Eles não precisam mais amarrar um ferro ou uma corda que machuque. É só amarrar a corda de leve. E aí, aqueles elefantes carregam pessoas, eles fazem o que eles querem com os elefantes. Eles viram verdadeiros fantoches, bichos com uma força enorme. E eles viram verdadeiros fantoches na mão de pessoas, porque lá na sua infância foi instalado, né, no HD deles, que eles não têm, quando coloca na pata, eles vão sentir muita dor e eles precisam se manter ali, senão eles vão ficar machucados. Então eles acabam se mantendo daquele jeito ali para não se machucar. E aí o que acontece?
eles ficam quietinhos. Você não vê que no zoológico, quem já foi no zoológico sabe que a jaula do elefante, o espaço que ele fica, é cheio de grade até em cima, com muita força? Não, é aberto, né? Tem um leve assim, ó, aqui no zoológico do Rio de Janeiro, tem uns vergalhões bem baixinhos assim, ó, pra quando ele colocar a pata machucar e ele sai, ele não vai. Então, o que você percebe? Que o HD que instalaram na sua cabeça quando você era criança pode estar determinando quem você é agora. E se você não identificar isso agora, quando você crescer, daqui a um tempo, isso pode ter impedido de você de alcançar muitos outros lugares, muitas outras coisas. Então eu te convido a pensar, qual foi um fato que acontece na sua família, que aconteceu no passado na sua família, e que hoje você se vê limitado por esse fato? Um exemplo. Digamos que na sua família te falaram assim, ó. Ah, olha, minha filha, você não pode casar. Assim você não vai ser feliz no casamento. Você não vai ser feliz, porque ó, nessa família aqui, ó, sua tia se divorciou, seu pai foi embora, me deixou sozinha. Todo mundo aqui brigou, todo mundo se separou. Com você não vai ser diferente. A história vai se repetir com você também. Ou talvez você escutou assim, ó, aqui nessa família, ó, a gente não tem dinheiro não. Então, ó, você luta para ter um concurso público, para você ter uma estabilidade financeira, porque aí você vai ter uma estabilidade, é melhor, porque todo mundo aqui é ferrado. Como se você nunca pudesse ter uma família e ser feliz, como se você nunca pudesse ter dinheiro um dia de verdade, ter liberdade financeira. Então, quais foram as mentiras que contaram pra você? Você tem alguma ideia? Vou abrir aqui. Não precisa nem falar qual a mentira se você não quiser se expor. Mas te contaram alguma mentira quando você era criança, que você acreditou? E que hoje você vê que foi uma grande mentira? E que aí você acaba, às vezes, repetindo um comportamento? Acaba repetindo um comportamento, acaba fazendo igualzinho eles fizeram. Digamos que a sua mãe, no casamento, era uma mulher que falava muito alto com o marido e que ele não gostava, sempre gritando, sempre falando, reclamando. E aí você vê que seu pai foi embora e você acaba fazendo a mesma coisa com os namorados que aparecem pra você. E aí você fala, caramba, eu fiz igualzinho minha mãe. Meu pai foi embora e meu namorado também foi embora, igualzinho que aconteceu. Então, quais são os pontos que você acaba fazendo igualzinho, que você sempre criticou e que você sabe que já deu errado? Então, não é uma repetição de família, mas sim uma repetição de comportamento. Então, qual comportamento você precisa mudar hoje? Qual comportamento hoje que precisa ser diferente na sua vida? Para que você possa fazer, né, sentido aí, possa ter sentido a sua história, a sua trajetória de vida. O que você hoje percebe que você pode fazer diferente? Alguém identificou alguma área na sua infância que você acaba cometendo hoje também? Coloca aqui nos comentários pra mim, pra gente compartilhar. Eu tinha comportamento que eu falava, não vou fazer isso não. Igualzinho. Depois eu falei, gente, isso não me representa. Isso não me representa, isso representa outras pessoas. A mim, não. Na família sempre tem que fale que não vale a pena casar. Mas eu nunca dei ouvidos, graças a Deus. Hoje eu sou casada e falei, que legal, Priscila, que bom, que lindo. Exatamente isso. Pessoas que dizem isso é porque na história delas não valeu a pena. Mas porque muitas vezes pessoas que dizem isso, elas não conseguiram identificar onde elas erraram. Sempre culpam o outro. Sempre o outro é o responsável. Sempre o outro que é o culpado. E nunca elas têm uma parcela de responsabilidade. E isso atrapalha muito o desenvolvimento do casamento, o desenvolvimento pessoal. E aí as pessoas acabam, às vezes, terminando aquele casamento e arrumam outro casamento e cometem os mesmos erros e acaba acontecendo a mesma coisa. Porque ela manteve o comportamento que causou aquele fato que fazia ela se separar. A partir do momento que ela reconhece onde ela erra, ela muda. É isso que acontece, tem que mudar. Exatamente, muitas pessoas da minha família dizem que não vale a pena casar. Muita gente diz isso porque elas foram frustradas emocionalmente. Elas ficaram mal emocionalmente. Gente, tá ficando tão escuro aqui, eu vou acender a luz do quarto. Escureceu, só um segundo.
Pronto, melhorou. Tava muito escuro. Muita gente fala isso, que não vale a pena casar, por quê? Pessoas que não conseguiram ter um bom casamento, pessoas que não valeram a pena um casamento delas. E por isso elas acabam replicando isso pros outros, como se fosse uma forma geral. E as outras que se dão bem? Muito mais, né? A quantidade infinitamente maior de pessoas que se dão bem no casamento do que as que não se dão. Só que a gente sempre acaba olhando e focando pra quem não dá certo. A gente sempre acaba olhando pro lado que não deu certo. Sabe quando acontece uma coisa assim, um exemplo, ó. Você tá com uma mesa muito bonita. Vou tirar um exemplo aqui de casa. Porque tô aqui com as crianças, é bem mais fácil pra eu pensar aqui. Tá a mesa lá do almoço, bem bonita, todo mundo comendo, que delícia. De repente, o outro vai lá e derrama um copo de suco. O foco da comida em si, de tudo, parece que acaba, só fica no copo de suco. Então, se eu não secar ali rapidinho, deixa isso pra lá, isso acontece mesmo, vamos ser, vida que segue. Toda a beleza do resto da mesa, da comida, dos outros pratos, tudo certinho, se esquece por causa de apenas um copo de suco. Então, não permita que um copo de suco da sua história, um copo de suco da sua família, vá determinar. Você pode pensar assim, Vanessa, mas aqui não é um copo de suco, não, foi a jarra inteira, todo mundo aqui tá com problema. Mas esse todo mundo tá com problema não vai determinar sobre o seu prato de comida, entende? Se o prato dos outros molhou de suco, isso não significa que o seu prato também vai molhar, se você souber segurar ele no jeito certo. Então essa que é a grande sacada. Entender que você não é todo mundo. Todo mundo pode estar errando, mas você não. Você é diferente, você é uma outra pessoa. Esse processo de desassociação, de você entender que você não é um produto do meio, tipo assim, eu não sou uma extensão da minha família. Eu sou uma outra pessoa. Não sou extensão das pessoas do meu trabalho. Não sou extensão das pessoas da sociedade. Eu sou uma outra pessoa e eu posso fazer diferente. Essa que é a grande sacada. Você acha que uma filha pode ter um mau comportamento por conta da relação com a mãe? Sim. Acho não, certeza. Certeza. Por quê? Existe uma fantasia em relação ao relacionamento mãe e filha. Como se mães e filhas tivessem que ser super amigas e tudo mais. Mãe e filha não são amigas. Mãe e filha são mãe e filha. Vão ter um relacionamento de amizade profunda e tudo mais, mas por conta da maternidade. Não tem a ver com amizade, minha amiga. Não, mãe é mãe, mãe é autoridade. E quando essa filha, ela casa e sai de casa, ela não deve mais obediência à mãe, ela deve honra. Muita gente meio que fica confuso com isso. Por quê? Porque sai de casa e a mãe manda, olha, minha filha, você não pode viajar assim não, com essas crianças. Ou, minha filha, você não com esse marido seu aí, você não pode morar em tal lugar não. Entendeu muito disso? Muitos casos desses. Que a mãe quer interferir onde o marido vai ser transferido, onde o marido vai fazer, e aí a filha fica refém. Poxa, mas a minha mãe falou que a gente não pode ir pra tal lugar. Você casou, sua mãe não manda mais na história de vocês. Você deve honra e respeito, né? Amor, mas obediência para filhos que moram dentro de casa, do pai e da mãe. E eu recebo muitas mensagens de pessoas que são solteiras, mas que já têm sua dependência financeira, já têm uns 30 anos de idade, e querem morar sozinhos e se sentem presos, porque acham que só podem sair de casa se eles se casarem. Isso não tem nada a ver. Nada a ver. Você tem independência financeira? Você é maior de idade? Você já pode se bancar? Só não saia brigado. Saia com tudo certo. Saia em paz com seus pais. Em paz não significa que eles vão estar... vai mesmo, meu filho. Porque geralmente pai brasileiro, eles querem segurar filho. Poucos pais brasileiros querem que os filhos realmente vai. Geralmente pai brasileiro, por cultura, quer segurar. Então, isso interfere muito a cultura do país, a cultura regional, né? Onde você está inserido no comportamento dos pais e dos filhos. Mas filho pode ir. Só tem que ir com respeito e ir obedecendo, né? Assim, ir em paz, tudo tranquilo, sem briga, sem conflito, sem tudo tranquilo. Senão você, é como a gente diz na terapia, né? Você vai colado pelas costas, vai, mas não vai. Vai querendo provar alguma coisa, vai querendo provar que dá certo e acaba não dando certo só porque queria provar alguma coisa. Mas o comportamento de mãe e filha, voltando pra você, é muito importante. Tá tudo bem, com respeito, sabe? Entendendo, criando aquela palavra que a gente chamou um pouquinho lá atrás sobre empatia, né? Dando esse respeito pra mãe, entendendo que a mãe comete erros, que teve uma história difícil
E aí você vai acabar criando uma admiração. Não que vocês vão ser grandes amigas, mas que vocês vão poder ter um relacionamento saudável. Essa que é a grande questão. Gente, então, olha, pra gente finalizar, tem alguma pergunta? Eu quero responder pergunta e quero fazer uma tarefa. Uma tarefa simples, né? Vai fazer sentido na sua vida. Que era exatamente isso. Fazer algo que traga sentido e resultado na sua vida. Tem uma perguntinha aí pra gente? Alguém? Pode colocar na caixinha. Que eu vejo aqui da caixinha. Que às vezes demora o sinal e aí vocês demoram a interagir. Então, não tem pergunta, vamos à tarefa. Vamos à tarefa e vocês fazem. Olha só, a gente ficou aqui meia hora. Então, sua meia hora do seu dia, ela é muito preciosa. Esse tempo não pode ser jogado fora. Você precisa pensar no seguinte: nesse tempo que você está aqui, que é precioso, você não pode apenas ter assistido uma live, só por assistir uma live. Você precisa direcionar o seu tempo. Então, se você tá aqui, é porque você quer aprender alguma coisa. Então, depois desses 30 minutos assistindo esse conteúdo, você escutou tudo que você escutou sobre identidade, sobre como você deve ser, tudo mais, sobre as coisas que roubaram os seus, de fato, quem você é. Então, agora que você já sabe que muitas coisas que disseram a seu respeito não correspondem à sua realidade, não correspondem de fato a quem você é. O que você hoje, olhando para o seu passado, dentro daquilo que eu tinha falado, viu que você está repetindo um comportamento, repetindo um jeito, acreditando em algo que te disseram que não te representa. Todo mundo conseguiu identificar? Coloca assim uma mãozinha assim pra mim, ó. Pra eu ver, gente. Vamos lá. Coloca uma mãozinha se você conseguiu identificar algum comportamento que representa a sua família e que você acaba repetindo às vezes, mesmo sem querer. Já conseguiu? Tem mais alguém que conseguiu? Algo que você acaba reproduzindo, acaba fazendo, tipo assim, eu faço. Às vezes, olha, minha mãe era muito grosseira, eu acabo sendo também. Meu pai era muito, enfim, respondão e eu também acabei sendo. Alguém? Todo mundo tá conseguindo identificar. Beleza. Isso aí. Agora que você conseguiu identificar a área que você repetiu esse comportamento, que você acaba fazendo esse mesmo comportamento, fulano fez isso e eu tô fazendo também. Beleza. Então, o que você vai fazer agora com esse comportamento? Pensa aí numa situação prática da sua vida, do seu dia a dia. Porque isso aí, gente, todo mundo, tá? Quem não coloca aqui, que já viu, ou é porque não consegue identificar, ou porque preferiu ficar calado. Porque todo mundo vê, todo mundo repete alguma coisa na história. Nós somos seres humanos, a gente acaba produzindo aquilo que a gente está inserido no ambiente. Lembra que eu falei sobre a importância de você mudar as amizades, estar num lugar conectado com pessoas que vão te inspirar, de ser uma pessoa ainda melhor do que ficar paralisado e cometendo os mesmos erros? Então, o que você tem que fazer agora? Você vai pegar esse lado que você percebeu, que você está repetindo esse comportamento, e você vai pensar em uma atitude prática sua que você repete. E aí você vai ver qual gatilho que ativa esse meu comportamento. Um exemplo. Digamos que o seu problema seja na hora da briga, já falei onde ativa, né? Que você fala um monte de besteira. Fala, xinga, ofende, é grosseira, fala um monte de coisa que não deveria. Qual é o gatilho que ativa você fazer esse comportamento que era lá da pessoa, lá da tua família, que você falou que não ia fazer? É uma briga? É alguém te ofender de alguma forma? O que ativa você? Quem conseguiu, pra gente poder conseguir separar, coloca assim, quem conseguiu, aquela mãozinha assim, deixa eu colocar aqui pra vocês identificarem, Quem conseguiu identificar, coloca uma mãozinha assim, pra gente poder identificar. Quem conseguiu identificar uma atitude prática que você acaba cometendo e o que ativa essa atitude. Porque é isso que vai fazer sentido. Já descobriu.
Tem que descobrir qual é, entenderam todo mundo? Uma cena que você faz, que você repete, o momento que você repete, e o que ativa você. Se é uma briga, se é uma ofensa, se alguém não concordar com você, se é você ficar com fome, TPM. Ah, não, eu só fico chateada assim, só faço isso no número de TPM. Show de bola, todo mundo identificou. Agora que vocês identificaram, eu vou pedir para vocês o seguinte: qual atitude prática que vocês podem ter para não repetir? Qual poderia ser o antídoto? Qual o remédio para esse comportamento? Um exemplo. Digamos que esse comportamento fosse ativado no período menstrual, lá digamos, na sua TPM, antes. E aí, o que você vai fazer? Eu lembro que eu ficava muito sensível na minha época. Eu ficava, não, fico, né? Muito sensível na minha TPM. Sensível de emoção, assim, mais cansada, também fisicamente. Aí eu fui no médico e ele passou pra mim um comprimido, que é uma erva, na verdade. Eu poderia tomar em chá. Um chá. Só que aí, pra não esquecer do chá, toma um comprimido que a erva vai numa boa. E aí, normalizou. É como se eu tomasse um chá de erva doce todo dia. Se eu tomasse chá de erva doce todo dia, já teria normalizaria. Então, foi um antídoto. Qual antídoto você precisa ter para você não ficar vulnerável a esse comportamento? Pensa aí, talvez você não esteja usando ele hoje. Mas o que você pode fazer? Ah, Vanessa, olha, eu sou assim quando meu marido fala isso e isso pra mim. Ou quando o meu namorado, quando fala umas coisas, minha mãe fala isso pra mim, olha, eu falo um monte de coisa, começo a discutir, faço isso e isso. Qual é o antídoto que você vai fazer? Você vai sair da briga e não responder nada? Vai se calar? E vai sair de cena, né? Vai tomar um banho, vai ler um livro, vai fingir que não tá escutando, sem ser uma pessoa ignorante, né? Sem ser aquela pessoa que ignora a outra, mas sendo uma pessoa que respeita. Ah, você vai, sei lá, talvez o que te ative seja a falta de dinheiro. Ah, Vanessa, quando vai chegando no final do mês eu não consigo pagar as contas. Eu fico, não sei o que eu faço, eu fico irritada, estressada e não sei o que. E aí o que você vai fazer? Ah, vou arrumar um outro trabalho, né? Eu vou arrumar um plano financeiro. Conseguiram entender? Quem já conseguiu pensar em um plano para a sua atitude que deixa os seus relacionamentos vulneráveis? Deixa eu pensar em outro emoji aqui, ó. Coloca assim, ó, um soquinho. Qual é a atitude que você vai ter agora, ó? Se você já tem uma atitude que você vai fazer, põe um soquinho. Tipo, ó, eu vou fazer. Não tem jeito. Agora, eu já sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer essa atitude. Ó, ela já achou. Já achou. Quem mais já achou? Tá rindo, né, Rafael? Quero ver você também achar, ó. Achar uma atitude. Tem que achar também. Vai ser top. Show de bola. Todo mundo achou. Isso mesmo. Todo mundo achou. Então, agora que vocês acharam, a grande questão é o seguinte, gente. Não adianta a gente ouvir uma coisa e não praticar. Fazer o café da manhã pra esposa. Pronto, ela vai ficar feliz com o café da manhã. Então faz isso que ela vai ficar calma o resto do dia. Então, gente, olha, não adianta a gente fazer alguma coisa e a gente não praticar. Você agora tem consciência do que você tá repetindo de comportamento. Você já sabe o que ativa o seu comportamento e qual é esse comportamento que é igualzinho. Então, se você não quiser repetir a história das pessoas que fracassaram aí na sua família, que você fala assim, caramba, não quero fazer isso, você precisa o quê? Usar esse comportamento antídoto para que você não repita isso. Então, faça isso. Se comprometa comigo. Fala assim, comigo não, com você mesmo. Que a grande questão é se comprometer com você. Mas estamos aqui uma equipe, somos um time agora, somos uma família aqui, ó, pensando juntos em arrumar soluções. A gente tem que criar conexão. Se eu tô aqui com você, a gente tá criando uma conexão. Tem pessoas que interagem tanto comigo na rede social, de comentar nos posts, olha, é a Jéssica mesmo, aparece
que eu conheço, porque comenta direto as coisas, sempre manda uma pergunta, sempre tá interagindo de alguma forma. Então cria um vínculo. Então eu tenho um vínculo com pessoas aqui na rede social que eu nunca nem vi na vida, mas porque a gente criou um vínculo. Então, agora que a gente tem aqui, ó, um compromisso público de cumprir esse combinado, de não repetir história. Gente, o que é mais prazeroso pra mim é ter resultado nesse trabalho, de vocês realmente mudarem a vida. Eu adoro quando eu recebo aqueles directs com um texto enorme, dizendo aconteceu isso comigo, que mudou e tal. Isso é muito top. Então eu espero receber de todos vocês que a gente interagiu hoje aqui. Só vai ver que recreio, estou amando te seguir, mas que legal, Lai. Um grande beijo. Então, vocês precisam mudar. É você mesma, Jéssica. Você mesma que escreve em tudo. E eu acabo conhecendo. Tem umas assim que eu não vejo aqui, eu já sei que já tem um vínculo. Quando me vê, tem que falar assim, eu sou a Jéssica tal. Tá? Todo mundo assim, quando vê assim, eu sou a fulana, porque eu não sabia. Um beijo, Elaine. Obrigada. Então, gente, é o seguinte. Todo mundo com a vida, ó, pra cima, não repetindo comportamento, fazendo coisas diferentes. Quando a gente vai fazer genograma no atendimento individual ou de casal, que a gente acaba fazendo, quando a gente vê a árvore genealógica da família, todo mundo com os mesmos problemas, com os mesmos defeitos, com os mesmos erros. E qual é a grande diferença? Não repetir comportamento. Então, o que eu entreguei pra vocês hoje aqui é algo poderoso, é algo que pode mudar a sua vida por completo, que muda a minha, muda de qualquer pessoa que aplica esse princípio, esse ensinamento de não repetir. Então, entendeu o que é uma pessoa única? Uma pessoa única, olha só como a gente começou, gente. Começou lá numa pessoa única, a gente já tá aqui, ó, em repetir comportamento. Deu um assunto para umas 3 lives aqui que eu falei tudo junto. Então, se você tem a sua identidade bem definida, se você sabe quem você é, se você não vai ficar preocupado com os rótulos que as pessoas te deram e entender de fato, pô, eu sou uma pessoa, eu sou outra pessoa, não sou isso que disseram de mim. Então esses rótulos, as mentiras e o comportamento que você tem feito, que não é seu, você vai deixar pra trás e você vai ressignificar tudo que te disseram, tá bom? Já consegue mudar algumas coisas, graças a Deus. Show de bola. Gente, olha, foi um prazer estar com vocês. Eu quero só trocar uma ideia com vocês o seguinte. Eu tô pensando em fazer live diariamente, uma live rápida, de até meia hora, pra gente poder responder pergunta. 12h15, 12h12, pra ficar bonitinho, né? 12h12. E aí fazer todo dia só pra responder pergunta. Porque eu respondo um monte de pergunta nos stories e acaba às vezes ficando pra trás. Então a ideia é trazer pergunta pra uma live e só responder pergunta. E uma vez por semana trazer um tema só pra mulheres, né? Voltado assim mais pro feminino ou pra homens e mulheres, se os homens também se manifestarem e quiserem o assunto, a gente fala. Mas o que vocês me dizem? Meio-dia e 12 é um bom horário? Dá pra gente parar rapidinho e a gente fazer só próprio eu trazer um assunto respondendo uma pergunta, que já vão estar lá nos stories, eu deixo, porque esse assunto de relacionamento demanda umas perguntas muito particulares. Então, algumas pessoas, na maioria, não gosta de deixar exposta qual é a pergunta, não gosta de falar publicamente. Então, qual é a minha ideia aqui, que eu tava pensando no Samuel, de que forma que eu conseguiria fazer isso? É deixar uma caixinha de pergunta todo dia, lá nos stories, só assim, ó, pergunta da live. E aí, se você quiser que eu responda em vídeo, que eu fale sobre a sua pergunta, você coloca lá na caixinha que eu vou responder em vídeo na live. E tem as outras perguntas que vão ficar lá. Porque eu acho que esse horário de meio-dia, 12h, é o horário que a galera tá no almoço do trabalho. Então dá tempo de parar rapidinho, aí ver e depois ver lá eu falando no almoço e continua a vida. Tá bom? E não precisa ser pergunta focada só em relacionamento. Pode ser de modo geral, né? Perguntas que eu vou separar e a gente lê. E também responder na hora também. Tá bom? E aí amanhã eu vou fazer uma live com o Samuel. Vai ser muito legal. Uma live com o Samuel sobre o nosso tema de semanal vai ser imperfeitos. Mas cada semana vai ser um episódio. E de amanhã vai ser coisas cotidianas da nossa vida diária, da quarentena. E então, se você tiver alguma sugestão, pode mandar pra gente, pode mandar pergunta, que eu vou até colocar lá nos stories. Então não perde não, que vai ser bem legal. Tá bom? Um prazer estar com vocês. Um grande beijo.